Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Você já ouviu falar na organização religiosa chamada Congregação Israel Espiritual? Se trata de mais uma organização cristã evangélica ou mais um segmento espírita? Hoje em dia, com essa onda e com a facilidade de se constituir um ministério, uma organização religiosa, principalmente as igrejas cristã evangélica, ao se espalharem, ao constituir novos ministérios, vão criando-se novos nomes. Então a gente costuma até brincar com isso, né? Pois tem nome de igreja evangélica de tudo quanto é tipo. E às vezes você olha um templo, se trata lá de um nome de uma igreja, e pensa, é mais uma igreja cristã evangélica, vou entrar e vou visitar, vou cultuar. Pois é comum para nós cristãos evangélicos, quando a gente vai viajar para um determinado lugar ou quando vai visitar algum parente, o fato de serem evangélicos a gente se sente como irmãos. Então a gente visita qualquer igreja, participa do culto, às vezes até prega, canta, ministra lá uma saudação, é muito comum. E às vezes você passando em frente de um templo com formato de igreja, com um nome que lembra conceitos bíblicos, você vai pensar, é mais uma igreja evangélica. Como muitos que já acompanham este canal sabem que nós somos membros de uma seita, de um segmento espírita chamado Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Bom, para quem não conhece esse sistema religioso, para quem ainda não acompanha este canal, vou sugerir para que assista o meu testemunho e também o vídeo que eu apresento sobre a origem da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Mas para você constatar que a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia se trata de uma organização religiosa, você pode entrar no site oficial deles, que, se eu não me engano, eu posso ver aqui, estou com o meu computador aqui aberto, sandoutrina.org, é o site oficial deles. Se não tiver mais no ar, foi porque eu falei aqui, divulguei, mas esse é o site oficial da organização religiosa. Porém, no site as coisas são muito mascaradas, você não consegue identificar que segmento de religião que é essa, que segmento de cristianismo que é esse. É um cristianismo estilo adventista, por ser do sétimo dia, ou é um cristianismo estilo evangélico? Você nem imagina que se trata de um cristianismo que tem um segmento espírita. Na verdade, não se trata de cristianismo, é um pseudo-cristianismo, se trata de uma seita pseudo-cristã. Por que eu estou falando de Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, sendo que eu estou aqui tratando de Congregação Israel Espiritual? Porque não tem como eu falar da Congregação Israel Espiritual sem falar da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Há algum tempo, quando nós viemos a público tratar do assunto Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, testemunhando a nossa libertação, eles modificaram textos ou alguns detalhes da origem contida no site, que fazia um link ao espiritismo kardecismo, da onde eles são originados. Eu dei print aqui em algumas páginas do site da Sã Doutrina para depois eles não modificarem e isso não parecer que eu estou inventando história. Então eu tenho alguns prints aqui, até fica aqui documentado, para quando eu citar alguns nomes ou fazer algumas menções, não parecer que eu estou expondo alguém, sendo que o próprio site, que é público e que as matérias são públicas, todos podem ter acesso, eles mencionam esses nomes. Então, até para a minha defesa, de print na tela, para se caso, ou se eu citar aqui alguns nomes, isso ficar documentado que isso estava público, para que todos pudessem acessar.
ok? Antes ainda de falar da Congregação Israel Espiritual, eu preciso aqui comentar algumas coisas em relação ao site da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Vocês vão entender que tudo faz sentido. No site da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, tem pelo menos 2 artigos aqui, onde 2 pessoas escreveram e com certeza a diretoria ali fez ali algum tipo de edição. O primeiro é Origem da Sã Doutrina por Luiz Galho. Vou colocar o print aqui na tela. E o segundo é Origem da Sã Doutrina por João Posa. Por que eu estou citando esses nomes? Porque esses nomes estão públicos no site da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. E 2 pessoas redigiram essas origens e publicaram no site. A segunda, a origem da Sã Doutrina segundo Luiz Galho, está escrito aqui que a origem foi extraída e digitado do livro manuscrito de Luiz Galho. Este documento que ela está citando são os mesmos que eu dei print no outro vídeo que eu apresentei aqui, documentos da origem da Sã Doutrina. Porém, os que eu apresentei aqui, os prints que eu apresentei, são exatamente originais, como aparece no livro. Se você entrar aqui no site da Sã Doutrina e ler o conteúdo segundo a origem que eles colocaram, segundo Luiz Galho, não está fiel ao que o próprio Luiz Galho diz, porque eles omitiram informações que provavam, pelo menos historicamente, que eles são oriundos do kardecismo. E também, de mesma forma que onde está escrito, Origem da Sã Doutrina por João Posa, está escrito, nossa origem, extraído e adaptado do livro de Visões, número 1, de autoria de João Posa. De mesmo modo, essa origem contida aqui no site não está fiel àquilo que aparece no livro. Eu tenho os livros originais, tanto fisicamente, posso folheá-lo, tanto do Luiz Galho quanto do João Posa, nós temos deles, mas também tenho a versão deles em PDF, original, foi mesmo digitalizada do original em PDF. Tenho todos esses documentos completos. E essas informações contidas no site omite a verdade, para que, desde quando nós vemos aqui na internet publicamente fazer a denúncia dizendo que a instituição Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia é um segmento espírito e a prova disso é a sua origem, eles omitiram do site, porque eles não admitem serem espíritas. Mas, por bem, eu não vou entrar mais em detalhes sobre a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, tem diversos outros vídeos aqui no canal, que você que é um estudioso de apologética, de seitas, de heresias, tem muito conteúdo aqui no canal sobre esta seita. E se você é um membro da Sã Doutrina, este vídeo aqui é mais um vídeo de alerta para abrir os seus olhos e preparado com amor, pode ter certeza disso. Então vamos lá. Por que eu não consigo falar da Congregação Israel Espiritual sem falar da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia? Sendo que a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia é uma instituição e a Congregação Israel Espiritual é outra congregação ou outra instituição. São, vamos dizer assim, elas tiveram crescimento e expansão de forma independentes. Então, uma seguiu o caminho por aqui, outra seguiu o caminho por ali, mas uma não sabia da existência da outra. Então vamos lá falar um pouco disso. Isso que eu vou falar aqui, eu já sabia da história, mas também tem essa história no site oficial da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Você entra lá no sandoutrina.org, vai lá no campo de busca, digita Congregação Israel Espiritual. Se isso desaparecer foi porque eu falei nesse vídeo, mas eu tenho print das telas, se eles deletarem, eu tenho aqui a cópia, caso alguém queira ler. Antes de falar da origem da Congregação Israel Espiritual, eu quero aqui colocar um print, mais uma vez, do livro de Luiz Galho. Vamos lá, eu só quero pôr esse trecho, tá aí o print, tá escrito assim: por algum tempo a Sã Doutrina foi chamada por vários nomes, como
crente israelita, israelita da paz e crente espiritual, mas havendo necessidade de ter um nome definitivo para a religião, os irmãos observaram a Sagrada Escritura nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito e concluíram que o nome mais apropriado seria Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Olha que interessante! Então, algumas décadas atrás, bem no princípio, o nome da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia era crente israelita. Também chegou a ser israelita da paz e também eles eram chamados de crente espiritual. Mas na hora de formalizar, criar documentos, essas coisas todas, e então constituíram a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Veja bem que coisa interessante. Eu vou aqui só mudar a minha tela do computador. Que coisa interessante. Crente israelita e congregação Israel espiritual. Mas por que usar o termo israelita ou Israel? Veja bem, na visão deles, o povo de Israel, e até para nós, foi o povo escolhido por Deus para então trazer à terra e apresentar ao mundo os planos de Deus e apresentar ao mundo a revelação sobre Deus e, por fim, trazer ao mundo o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, eles eram o povo materialmente escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Para estes membros dessas seitas, eles são espiritualmente chamados de israelitas, porque eles foram aqueles a qual Deus o escolheu para, neste tempo, nessa era, neste século, o povo de Deus escolhido com a verdade, com a revelação de Deus, enfim, característica de toda seita. Só eles têm a verdade, só eles são o povo escolhido por Deus, só eles têm o acesso à salvação, só eles têm o caminho do perdão, enfim, só eles é tudo. Então eles tiraram esse conceito do povo escolhido materialmente, que era Israel, mas agora espiritualmente nós somos o israelita de Deus, o povo de Israel de Deus, pois não é mais o carnal, mas é o espiritual. Com o passar dos anos, até então a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia não sabia da existência de um segmento religioso chamado Congregação de Israel Espiritual. Foi que, segundo conta o próprio site, eu também fiquei sabendo dessa história antes de ser publicado no site. Depois eu vou contar como. E aí eu vou dar um testemunho aqui sobre membros da Congregação de Israel Espiritual que nós conhecemos pessoalmente e que Jesus os libertou também. Glória a Deus por isso. Fique aqui comigo neste vídeo. Então, alguns anos atrás, diz aqui no site da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, isso foi publicado em 2009. 2009 foi o ano que nós estávamos vivendo o nosso processo de conversão. E foi neste ano que nós começamos a apresentar para as pessoas que a Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia se tratava de uma seita espírita e não de uma organização cristã evangélica que simplesmente guardava um sábado. Nós aqui começamos a expor isso na internet, só que não era através do YouTube, era através de um site, a qual eu desenvolvi, e lá postei testemunhos, estudos, artigos, enfim, muito material, a nossa confissão de fé, muito material foi postado nesse site neste ano de 2009 e dizendo de fato o que era a Sã Doutrina e o que é até hoje, agora eu uso o YouTube para isso, é esse segmento religioso, a fim de alertar e apresentar a verdade a alguns que estão presos no engano e na mentira. E aí, foi neste mesmo ano que uma pessoa, uma senhora, eu não vou citar o nome dela, mas se você entrar lá no site da Sã Doutrina,
espiritual do sétimo dia, você vai ver o nome dela. Uma senhora foi pesquisar no Google a seguinte frase: menina que foi arrebatada por Deus. Ela caiu dentro do site do Wikipedia, que tem lá um artigo de um membro da sã doutrina espiritual do sétimo dia, contando então um pouco sobre a religião. E através desse artigo ela acessou o site oficial da religião e aí ela fez contato por e-mails. Vocês assistindo o meu vídeo que eu conto a respeito da origem dessa doutrina, aí vocês vão ver que uma menina de família espírita, kardecista, que teve uma revelação, ela tinha mais ou menos 12 anos de idade, durante um delírio de uma enfermidade, ela trouxe uma revelação, dessa revelação que durou 13 minutos, surgiu a sã doutrina espiritual do sétimo dia, ou surgiu esse modelo de crença. Na verdade, ali nessa revelação estava surgindo sã doutrina espiritual do sétimo dia e a congregação Israel espiritual, mas ali naquela revelação. E esta senhora então fez a pesquisa e encontrou, nossa, aqui tem uma origem muito parecida com a da nossa instituição religiosa, com a da congregação Israel espiritual. Então ela entrou no site, foi navegar no site da sã doutrina espiritual do sétimo dia e, segundo ela, começou a encontrar muitas semelhanças entre a congregação Israel espiritual e a sã doutrina espiritual do sétimo dia. Então ela conta que um homem, para ela um irmão da congregação dela, chamado lá João Batista, foi para a Bahia por volta do ano de 1957. E esse homem, vamos dizer assim, instituiu esse modelo de crença na Bahia com base na revelação da menina, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele havia se convertido. Então esse homem, esse João Batista aqui, foi uma espécie de missionário da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Então ele levou essa crença para o estado da Bahia. Então ele não levou as crenças e a instituição junto, ele levou só o conjunto de crenças com base que ele aprendeu. Então esse João Batista, além dele ser um fiel da religião, ele era dotado de dons espirituais. Isso também fortalece mais o motivo dele querer expandir a crença dele para onde que ele fosse. Então essa senhora que entrou em contato com esse membro da sã doutrina, ela era do Distrito Federal. E com o tempo, pessoas ligadas a essa instituição da Bahia foram para o Distrito Federal e lá também cresceram e veio a existir um grupo membro da congregação de Israel espiritual lá no Distrito Federal. E aí essa senhora, na pesquisa dela, ela começa a perceber que existe muita coisa em comum, não só a origem, muitas palavras, muitas expressões, palavras ligadas à liturgia do culto, então alguns rituais. Ela falou, nossa, é tudo muito igual, que interessante. E continuou a pesquisa dela, então eles fizeram um contato entre eles. Então membros da sã doutrina espiritual do sétimo dia foram até onde eles estavam para então congregar com eles, participar do culto com eles. Então eles bateram o martelo, realmente estes são os nossos irmãos. E aí, ao ela ver as origens ali contidas no site de autorias de João Posa e Luiz Galho, ela pede nessa conversa cópias desses documentos, desses livros, para que ela pudesse conhecer mais sobre a origem. Eu não sei porquê, ou se nesta mesma época a parte oriunda do kardecismo já estava deletada do site. E eu não sei dizer se eles enviaram os tais documentos, mas coincidiu de na mesma época nós apresentarmos tudo isso em nosso site, na época chamado A Verdade Liberta. Então tudo isso estava exposto. Da mesma forma que você pesquisasse no Google, caía o site deles, também caía o nosso site com os nossos testemunhos e com a nossa confissão de fé e apresentando com detalhes a origem da crença sã doutrina espiritual do sétimo dia.
Resumindo tudo, a sã doutrina espiritual do sétimo dia, ou este modelo de crença, ou a congregação Israel espiritual, nasceram numa revelação de uma menina de 12 anos, quando estava enferma, e no seu delírio, ela apresentou às pessoas que ouviram e presenciaram esse delírio uma nova forma de praticar um culto. Porém, a base estrutural dessa família era kardecista. A família dessa menina era kardecista. E quando as pessoas da família ouviram desse delírio dela, chamaram outros membros do centro espírita para ouvir o que ela dizia. E segundo um dos relatos, foi um próprio kardecista que decodificou o que ela estava dizendo. Ou seja, eles pegaram aquelas palavras daquela menina, espíritas kardecistas, e converteram em uma espécie de espiritismo reformado, kardecismo reformado. Não deixou de ser espírita, mas deixou de crer algumas coisas do kardecismo e praticar algumas coisas do kardecismo. Porém, a base da comunicação com os mortos, das tais 3 comunicações, continuou exatamente igual, porque existe comunicações com os mortos no kardecismo, existe 3 ordens, como existe 3 comunicações, existe o médium que recebe o espírito do morto, então revelar palavras no kardecismo, e assim existe aquele que recebe o espírito do morto nessa doutrina, para então revelar palavras cantadas ou faladas, não importa, mas existem, as características são semelhantes. A diferença é que excluíram algumas doutrinas, como reencarnação, e adotaram outras, como o sábado, como não comer carne de porco, entre outros detalhes. Você precisa assistir os demais vídeos para saber mais informações. Só que isso, nessa origem, então, teve lá o seu crescimento. Em um determinado momento da história, como a sã doutrina não estava em muitos locais, estava mais no estado de São Paulo, porque ela nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cerqueira César, então se espalhou mais no estado de São Paulo, Dracena, Campinas, algumas cidades do interior, enfim. E aí uma pessoa, que neste caso era da Bahia, ao retornar à sua cidade, ou ao seu estado, melhor dizendo, se deparou com a ausência da organização religiosa a qual ele acreditava, a qual ele se converteu, no estado da Bahia. Então ele funda lá a organização, ou ele junta lá um grupo de pessoas, ele faz lá um proselitismo. Tudo indica que esse senhor, João Batista, segue a sua vida e dá um início nessa organização religiosa, longe daqueles a qual ele fez parte, que era no estado de São Paulo. Enfim, tudo se multiplicou, tudo cresceu, os anos passaram, então aqui formalizaram a Congregação Israel Espiritual, enquanto a sã doutrina espiritual do sétimo dia também cresceu, se multiplicou, mas ambos sem terem contatos uns com os outros, já que ambos os sistemas religiosos não são sistemas de irem para a internet ou de irem para as mídias sociais, porque os seus cultos são muitos ocultos, tem muito ocultismo, eles não gostam de mostrar com clareza para as pessoas aquilo que eles praticam. Diferente de um culto evangélico, que tem transmissão ao vivo online, sem corte, sem nada, eles jamais publicarão na internet uma prática, a liturgia do culto deles, como exatamente funciona. Eles são irmãos entre eles, é a mesma coisa, mas vai ter algumas diferenças. Eu vou mostrar agora uma foto, essa foto está bem antiga, não vai identificar os rostos, porque a foto está um pouco embaçada, com má qualidade. Então eu vou pôr a foto aqui, não dá para saber quem é, então eu não estou expondo ninguém. Mas olha só essa foto, você percebe que os membros da Congregação Israel Espiritual tem um costume, que é todos cultuarem de branco. Olha só, todos com a roupa branca. Mas é interessante entender que este costume é um costume espírita. Vou trazer agora aqui uma foto. Esta foto não é da Congregação Israel Espiritual, essa foto é
de membros da Umbanda, exatamente vestidos como os membros da Congregação Israel Espiritual. Agora eu vou pôr uma foto uma ao lado da outra, para vocês perceberem. Congregação Israel Espiritual e Umbanda. Lembrando que a Congregação Israel Espiritual fazem parte, são os mesmos, praticam as mesmas coisas que a sã doutrina espiritual do sétimo dia. Lembrando que eles não admitem serem chamados espíritas, mas tudo comprovado na história de que são espíritas, com base na origem, e agora mostrando a Congregação Israel Espiritual tem as mesmas práticas de culto, mas ainda preservaram o ato de participarem do culto somente de branco, assim como é um costume espírita até hoje, até os nossos dias de hoje. Eu mostrei um exemplo da Umbanda, mas outros segmentos espíritas também usam branco na sua liturgia, nos seus cultos, nos seus rituais. E como eu já havia dito, que na mesma época, no ano de 2009, da mesma forma que essa senhora encontrou este site da Sã Doutrina e fez contato com eles, naquela mesma época, um número de pessoas muito grande, membros da Congregação Israel Espiritual, estava vivendo também essa grande mudança por parte do Espírito Santo, mostrando para eles a verdade. E eles estavam com muitas dúvidas a respeito da crença a qual eles serviam e seguiam, e que para eles também era verdade. Da mesma forma que para mim a sã doutrina espiritual do sétimo dia era a única verdade, a única revelação de Deus na terra naquele momento, para eles a Congregação de Israel também era. Só que havia dúvida de como eles começaram a analisar as escrituras, viu que tinha muita coisa errada. E da mesma forma que essa senhora fez pesquisa que é no site deles, este grupo de pessoas que estavam vivendo um processo de conversão fez pesquisas e caíram no nosso site. Alguns membros da Congregação Israel Espiritual, em 2009, fizeram contato comigo e louvaram a Deus quando viu tudo aquilo que eles haviam em dúvidas sendo esclarecidos através dos nossos estudos, testemunhos e artigos. E eles ficaram então aliviados, ali foi a resposta de Deus para as orações deles. Depois de um tempo, mantivemos contatos com membros, ex-membros da congregação, que se converteram, foram na época, até me lembro, que foram batizados na Igreja Presbiteriana Renovada, e se tornaram cristãos evangélicos de verdade. E essa família que entrou em contato com a gente morava em Tocantins, e eles foram até São Paulo, na época que eu vivi em São Paulo, junto com a minha irmã, meu cunhado, foram lá nos conhecer pessoalmente e contar toda essa história também da religião. Por isso que eu falo, eu não sei disso só porque o site diz: nós conhecemos um membro da Congregação Israel Espiritual e que testemunhou pra gente como que era, como que tudo funcionava naquele sistema religioso, mostrando como Deus os libertou e mostrando que o site, aquilo que nós pregamos através da Verdade Liberta, foi a resposta de Deus final para concluir que eles deveriam sair daquela mentira, daqueles erros, daquela heresia e se libertar por vez do Espiritismo. Jesus libertou membros da sã doutrina espiritual do sétimo dia, mas também libertou muita gente dessa congregação Israel Espiritual, que também se trata de um sistema religioso espírita. Para finalizar aqui esse vídeo, mais uma vez quero deixar claro que aquilo que faço, exponho, não é para views, não é por dinheiro, não é para levar ninguém para minha igreja, até porque nem vivo no Brasil, vivo em Portugal. Eu não ganho nem um centavo, nada que me gera lucro, me gera dinheiro. Eu tenho um emprego, eu tenho a minha vida. Tudo que a gente faz aqui é por amor primeiramente ao Evangelho, ao Senhor Jesus, à Palavra de Deus, e amor àqueles que estavam mais próximos da gente e estavam presos na mentira. Então a gente vem aqui de forma a alertar-los dos erros que estão praticando ao continuar em um formato de liturgia de consulta aos mortos. Então estão em prática de pecado abominado por Deus, e a minha missão é alertar-los dessa prática, porque o Senhor Jesus
está de braços abertos para recebê-los. Não é a minha crença, não é a minha religião, não é nada por mim para mim. É tudo para o Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós continuamos orando por vocês e para a libertação de vocês, membros da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, e com certeza está em todo esse pacote de oração os membros da Congregação Israel Espiritual. Assim como o Senhor Jesus já libertou gente dessa seita e gente da seita Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, que se trata de um único modelo de fé e crença, surgiram da mesma origem espírita e ainda praticam até hoje, então todos estes precisam de libertação, salvação e de resgate. E nós continuamos orando para que o Senhor Jesus os salve, para que o Espírito Santo os convença e para que a gente glorifique a Deus a cada alma que venha se arrepender e receber o Senhor Jesus como caminho, verdade e vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.